Salve pessoal, tudo bem? Ralph Peter com vocês novamente, programa Livros em Revista, que vai ao ar toda segunda-feira às 19 horas pela nossa BCC Television, que sempre tem realmente o firme propósito de levar até vocês bom entretenimento com um elevadíssimo teor de cultura, como naturalmente também irá acontecer dentro de segundinhos. Nós estamos recebendo a professora, doutora, bacharel em Educação Física e principalmente uma atividade muito interessante. Ela vai falar depois, que trata de uma coisa muito importante, de uma atividade muito importante, que é a prevenção de todos os males, de uma forma geral. Estamos recebendo a doutora Sandra Satti. Antes de passar direto para ela, quero lembrar para vocês, novamente, que o programa Livros em Revista, apesar da sua profundidade, do seu alcance em termos de assuntos, nós não temos nenhum viés político, religioso, nenhum tipo de inclinação. A única coisa que nós exigimos da pessoa que senta-se aqui ao meu lado direito é um bom conteúdo, particularmente um conteúdo honesto, como também o caso da doutora Sandra Satti. Então, vou fazer a apresentação oficial. Perfeito, doutora? Tá ótimo. Vamos lá. Bacharel em Educação Física, fundadora da Embaixadores da Prevenção, que batalha arduamente também pela educação e literatura infantil e que recentemente lançou a sua própria obra, Medo de Nada, Só Amor. A Semente de um Jesuíta, pela Edições Loyola, ilustrado pelo Fábio, apelido Bill Borges. O que ele é? Bill Borges. Você conhece o Fábio? Conheço. É o apelido que deram para ele pequeno. Inclusive um rapaz pela capa bastante bem apessoado e tal. Sandra, muito obrigado por ter vindo. Saiu lá de Campinas. Um prazer estar aqui com você. Isso é uma gravação? Hã? Isso é uma gravação. Estou sendo cruel, tá vendo? Vamos ter que editar essa parte. Nós estávamos conversando há pouco sobre a crueldade infantil. Então ela estava me batendo um pouco aqui, por isso nós estamos dando risada. Sandra, quantos livros, afinal? Esse Medo de Nada, Só Amor, 14º. 14º? 14º, escrito e publicado, né? Agora... Tem um monte no forno. Um monte. Pelo visto, eu me atrevi a perguntar isso porque, naturalmente, você é muito irrequieta, pelo jeito, né? Essa mulher, por saber, ela não para de falar, se mexe o tempo todo, vocês vão ver só. Mas quanto tempo de estrada também, nessas de escrever? 5 anos. Muito só? Pouco tempo, muito pouco tempo. Nossa. E interessante. De fato, é um recorde isso. Assim, porque os meus livros são as histórias que eu vivo, né? São as coisas que acontecem comigo, todos os 14 livros. Então, assim, acontece alguma coisa, assim, bom, como que eu posso escrever ou levar essa informação às pessoas daquilo que me aconteceu? E aí vai surgindo assim, né? Vai nascendo dessa forma a minha literatura. Eu sou formada em Educação Física, sou bacharel em Educação Física, então sempre gostei muito de escrever, desde adolescente, né? Sabe aquelas agendas que hoje não existe mais, que hoje é tudo WhatsApp, mas eu tinha aquelas agendas. Não, existem as agendas assim. Será que existe? Esses dias eu fui dar uma palestra numa escola e as meninas de 15 anos ficaram olhando para mim como se fosse uma coisa de outro mundo. Aí falaram, posso ficar para eu ver, né? Eu assim, pode, fica. E ficaram semanas com as agendas. E as minhas não fechavam, né? Eram bem grandonas, assim. Tenho dela. Se você perguntar para essa molecada, a molecada que eu digo, eu acho que hoje uma pessoa de 25, 30, que é fax, por exemplo, os caras não sabem. Não. Mudou Telex, muito, né? Então, é jurássico, né? Não, muda muito e muito rapidamente, né? Não sei se isso é bom ou é mal, não sei, mas que a gente está vivendo momentos de extrema ebulição, que muitos casos, para mim, sem querer ser catastrófico, é um processo autofágico. Você faz uma coisa, depois aquilo vem te lacera, te come, você tem que procurar outra e tal. É um negócio meio cabreiro. Mas vamos lá. Você escreveu aquele O Medo e tal, que é, pelo que eu li, lastreado numa situação com o... Padre Haroldo Ram, que é um... Ram. R-A-H-M? R-A-H-M. É isso mesmo? R-A-H-M. Ele é filho de alemão com americano
né? O pai é alemão, a mãe é americana, e ele saiu dos Estados Unidos em 1964 e veio para o Brasil para mudar o Brasil, né? A gente está no momento que todo mundo quer sair do Brasil e ele veio dos Estados Unidos para cá para transformar o Brasil e realmente conseguiu fazer isso através de uma obra, uma organização social que existe já há 40 anos e que já recuperou já passou pela instituição mais de 70 mil dependentes químicos. Pessoas que têm problema com álcool, com drogas. 70 mil? 70 mil dependentes químicos. Lá em Campinas? Lá em Campinas. É uma referência nacional, né, nesse sentido da dependência química, tratamento de dependência química, é uma referência nacional. E os meus pais que ajudaram na fundação da instituição em 1978, né? Eu sou de 74, então a gente competia, né? Meus pais estavam um pouco na instituição, um pouco com a gente em casa, então a gente fala que é uma irmã para nós, né? A instituição. E eu cresci ouvindo que droga mata, que droga faz mal, que o vício te leva para um caminho que muitas vezes não tem volta, que o problema do vício, isso eu aprendi com o Padre Haroldo, não são só as drogas, são as nossas atitudes irresponsáveis ou atitudes que não são positivas. Então eu ouvi isso do Padre Haroldo a vida toda. E aí, depois de 15 anos trabalhando com ele, fundei uma instituição que tem exatamente o objetivo ao contrário. A instituição Padre Haroldo recupera dependentes químicos, então ele ensina como você se libertar dos vícios e a Embaixadores da Prevenção tem a proposta de informar as crianças sobre as suas virtudes para que elas não entrem nos vícios, não só das drogas, né? Mas o vício de comer demais ou comprar demais. Eu só não consigo falar sobre o vício de falar demais, sabe, Rafa? Isso aí eu ainda não consegui descobrir. Isso vamos chamar de compulsão, pronto, para ficar bonito. Menos cruel, tá bom? Mas isso eu ia te perguntar, quando você fala vício, que passou 70 e tantas mil pessoas, que é um número absurdo, né? Sim. Absurdo em termos de feitura, né? Imagina o trabalho que deu isso. Incrível. Fico imaginando. Por mais que eu imagine, acho que não vou chegar lá. Mas qualquer tipo de vício, né? Não é só o adicto, o álcool, a droga pesada, maconha, ou cocaína e tal. Qualquer tipo de vício. Vício de comprar, vício de roubar. No Instituto Padre Haroldo, o vício são os vícios das drogas. Então, do álcool, da maconha, da cocaína. Mas hoje, a Embaixadores da Prevenção tem essa ideia de fortalecer as crianças nas virou virtudes. Um outro ramo. A gente começou como prevenção às drogas e daí depois eu comecei a perceber que o problema das drogas é só um problema. Eu, por exemplo, nunca fiz uso de drogas e tenho um monte de vício. Então, como que as virtudes poderiam me ajudar a ser uma pessoa melhor? Eu não uso droga, mas eu tenho outros vícios. Então, como que eu consigo trabalhar isso? E a virtude, né, é a coragem, a justiça, a determinação, a sabedoria, a honestidade. Então, como eu recheio minha vida com essas virtudes para que eu não tenha problema com os vícios, né? E o embaixador... Desculpe. E o Embaixadores da Prevenção leva essa proposta através de literatura... As crianças? As crianças, a partir de 3 anos de idade. 3 anos? 3 anos. As crianças de 3 a 4, a gente tem um projeto que é literalmente um alicerce, né? Exatamente. Mesmo porque isso eu aprendi com o Padre Haroldo, né? É você tentar resolver um problema depois que ele já está instalado, né? Você tentar falar para o seu filho, se você fizer uso de álcool, maconha, de qualquer tipo de droga, né? Eu acredito que não é nem no equilíbrio, eu acho que tem muitas drogas que você não precisa fazer uso nunca, mas se você conseguir ficar sem fazer uso disso, você tem que falar desde pequeno já, porque você, com 18 anos já era, né? Hoje em dia, então, imagina que 18, né, Ralf? Hoje em dia é muito mais cedo. É um horror, infelizmente. Então, você falar para as crianças... Virou uma síndrome isso, né? Exatamente. E você falar para as crianças qual é o caminho das virtudes, né? Seja correto, seja honesto, seja justo... seja verdadeiro, eu acho que é a virtude principal. E olha, eu não escrevi nenhum livro sobre a virtude da honestidade, mas eu acho que é a mais importante de todas. Porque quando você é honesto consigo mesmo, né, não tem espaço para droga, não tem espaço para nenhum tipo de vício. Porque você é honesto, você não precisa mostrar nada para ninguém. Você é o que você é. E hoje em dia é tão difícil a gente ser o que a gente é, né, Alf? É quase impossível, né? Particularmente quando você passa para uma fase adulta, né? Quando você tem que fazer certos rapapés, certos maneirismos, né, sociais, né, para o bem social, que nós estamos conversando agora há pouco sobre o bullying, né, que eu mencionei para você que criança é cruel, você quase me bate. Mas é justamente isso, quer dizer, aos poucos a sociedade vai nos delapidando um pouquinho dessa espontaneidade. E é muito difícil você não ser taxado de antissocial. Muito difícil. Quando você exacerba a tua franqueza ou quando você é espontâneo em demasia, corre o risco de você ficar à beira e à margem da sociedade e até alijado de certas contendas. Porque
Aquele cara não, viu a bobagem que aquele cara falou? Pô, falou pro cara que ele tá gordo. Imagina que o Ralph tá gordo, o Ralph tá magro, que é isso? O Ralph, coitado, você falou que o Ralph tá gordo, aí agora ele vai cair em depressão. Então, esses maneirismos, esses tiques sociais, a criança ainda não tem. Então, se ela puder absorver, não, desculpe aqui o corpo presente, se ela puder absorver os ensinamentos que você, pelo que acabou de dizer, traduz e leva para essa raia miúda desde o começo, talvez a gente consiga uma sociedade um pouquinho melhor. Ralph, ou menos mal, ou menos mal. Eu vivo todos os dias, quando eu acordo e quando eu vou dormir, acreditando nisso. Né? E eu acredito que a gente pode transformar, eu acredito que a gente vai transformar a sociedade. Sem tentar, é como você falou, desculpe te interromper de novo, é que o tema realmente sabe, a gente fica inflamado aí. Mas sem tentar você não vai conseguir. Não vai. E acho que nós que estamos na mídia, né, é muito importante o que a gente fala. Porque é uma responsabilidade miserável também. Né? Porque as pessoas acham que está tudo piorando, tá, mas ninguém consegue colocar 7 bilhões de pessoas num balaio e falar que o mundo está piorando. Talvez o Brasil, com a política que tem agora, esteja piorando, mas será que outros países do mundo não estão melhorando? Falar em política, qual é a tua expectativa em função de um novo sistema de governo, né? Você vai passar da água para o vinho, praticamente, pelo menos por um bom tempo. Depois acaba, pelo que a gente já leu dos livros anteriores, aí acaba virando mais ou menos farinha do mesmo saco. Mas, por enquanto, vai dar um chacoalhão, pelo visto. O que você estima? Você acha que este governo, em termos federais ou até em termos estaduais, que também vamos mudar, você acha que vai ter um pouquinho mais de suporte ou vai continuar do jeito que está? E se não depender de você, a coisa murcha? Olha, como você começou falando no programa que ele não é nada politizado, teus telespectadores vão me bater, tá? Mas mas é uma consequência natural, nós estamos mudando, tá certo? Como eu gosto de honestidade, sabe, Rafa, eu acredito o seguinte, desde que eu me lembro, né, com 43 anos, foi o primeiro presidente que na primeira entrevista mostrou onde mora, né? Ou que no primeiro pronunciamento falou para a mulher, bem, você quer falar alguma coisa para a imprensa? Não sei, isso para mim é tudo muito... Para mim, o novo presidente mostra ser muito caseiro. E não pareceu ser marketing, né, pelo visto. Se for, ele está muito bem, né? Mas não é o tipo, né? Não é o tipo, né? Eu ainda fico pensando assim, nossa, que hora que ele vai dar uma fora na TV, como talvez a gente dê aqui agora, sabe? Porque assim, ele é muito caseiro, né? Parece que vai dar certo. Mas justamente, já cometeu um monte de erros, né? Ele deixou a equipe cometer um monte de erros, particularmente no falatório, que a gente espera que depois o trem se encaminhe por um bom trilho, né? Mas justamente eliminando isso, eliminando o fato dele ser caseiro ou não, que isso é o teu feeling, é o que você viu, é uma questão pessoal. Vamos partir para o profissional, se você me permite, com as aspas todas aqui, que naturalmente você exerce essa atividade com muito amor, com muito carinho, com muito denodo, com muita entrega. O que é que você espera, afinal de contas? Eu acho que depois de tanto tempo com um tipo só de política, né, de só um partido, eu espero que volte um pouquinho para o caminho. Parece que a gente foi muito para um lado e agora está na hora de, literalmente, endireitar. Né? Eu vejo muito isso nas escolas, a liberdade que as crianças têm, o que tem acontecido com as universidades, como os professores têm falado com os alunos, como os pais têm lidado com os filhos, e essa liberdade total e completa, né, eu acho que não é por aí. A educação, eu acho que não é por aí. Tem que ter muito limite, tem que ter um pouco de controle, que é o que esse novo presidente está sugerindo. Então, eu acho que nesse caminho de volta, eu acho que é o ideal. Agora, não sei por quanto tempo também, né? A gente estava até discutindo, vindo para cá, que o legal da democracia é que tem essa alternância de poder, né? O contraditório, que eu acho muito importante, né? O contraditório que, se a gente puder conseguir manter num alto nível, é excelente, a gente só tem a melhorar. Falando daquela instituição do padre Ram, Haroldo Ram, como é que as pessoas chegam? Por exemplo, eu tenho um parente adicto que eu quero tratá-lo. Como é que eu chego na instituição do padre? Bom, eles têm um site, né, que é Instituto Padre Haroldo, tem
um telefone, só que faz 10 anos já que eu saí de lá quase, 9 anos. Tá. Então eu não sei se ainda é isso, mas na minha época era feita uma triagem e dessa triagem eles faziam uma avaliação socioeconômica. Então assim, Ralph, você pode pagar a internação, quanto você pode pagar, você não pode, entra através de uma bolsa e você fica aqui 6 meses. São 4 meses de tratamento numa fazenda e depois mais 2 de reinserção social dentro da cidade de Campinas. Né? E tem todo esse exemplo do Padre Haroldo, que veio de uma família que tinha um pai dependente químico, né? Um médico, o pai dele era médico e dependente químico, e ele sempre olhava para o pai, olhava para as pessoas com problema de drogas e falava, você é muito mais virtude do que vício, que você é um é muito paradoxo, melhor. Um médico adicto, uma coisa horrorosa. Se bem que a gente, nossa literatura, tem um monte de enfermeiros, principalmente, que são... Sim. Ou padre, né? Que começa com o vinho da missa. E tem de tudo, né? Coroinha. O que a gente aprendeu, o que eu aprendi muito com o Padre Haroldo, né? E que isso ficou muito forte, é por isso que eu consigo falar hoje de virtudes, é que assim, o problema não é o negócio, o problema somos nós. Então, assim, o problema não é o cigarro, o problema não é a pornografia, o problema somos nós que falam, poxa, eu quero isso para mim. Então, assim... Eu aceito isso. Exatamente, né? Eu estou nesse caminho da virtude, eu estou nesse caminho do vício, né? Tenta vício e virtude entender como uma atitude positiva e uma atitude negativa na sua vida, né? Um caminho que você vai um pouco para frente na virtude, depois volta para trás com o vício. Então, isso tudo é aprendido, Padre Haroldo. Quanto tempo que você está que você fundou Embaixadores? Embaixadores fez 7 anos esse ano. E algum feedback desses 7 anos, ou seja, sem ironia, hein? Quem você salvou, quem deixou de ser salvo, quem seguiu por um caminho do bem e de repente entortou? Tem um feedback disso? Eu não tenho feedback disso porque nós estamos trabalhando com criança de 3 anos. Né? Sim, mas a criança de 3 anos, há 7 anos, hoje está com 10. Sim. Algum não, movimento nisso? Ainda é muito pequeno ainda, né? Ainda é muito pequeno. E é um trabalho preventivo que, por exemplo, você vai numa Fundação Bradesco ou numa escola, a gente até veio para cá discutindo isso, né? Como que eu posso provar o resultado? Porque no Padre Haroldo é fácil, ou num hospital de câncer é fácil. O menino tinha câncer e não tem mais. O menino usou droga há 20 anos e faz 10 que não usa. E quando você fala de virtude, será que aquelas crianças... a gente, esse ano, Embaixadores da Prevenção, atendeu 12 escolas e 5.500 crianças. E ontem a gente foi fazer o fechamento numa escola, sempre escola da periferia, porque é um dinheiro através da lei de incentivo à cultura, né, ou através de fundação Fundeca, que são os fundos municipais. Uhum. Então, assim, a gente faz todo o trabalho de graça, mas tem alguém pagando a conta, que é o patrocinador. E aí, com aquelas 5.000 crianças, e a gente, ontem, mais de 1.000, que é uma entidade enorme de Campinas que a gente já tem, eu fiquei pensando, olhando para elas, assim, gente... Elas ficaram o ano inteirinho ouvindo sobre virtude. Será que alguma delas, algum dia, vai ser o presidente do Brasil e vai lembrar do que a gente falou aqui? Será que não? Né? A gente não tem certeza. O que a gente tem certeza absoluta, Ralph, isso que me faz nunca... Eu acho que eu não vou desistir dos embaixadores ou de disseminar as virtudes enquanto eu estiver vivendo, é que, assim, você realmente colhe o que você plantou. Na educação do filho, ou no relacionamento com o seu marido, com a tua esposa. Então, assim, eu fico imaginando como que eles vão colher uma coisa diferente do que a gente está plantando no coração deles. Que, assim, a honestidade é fundamental. Ou o carinho, porque a gente tem dinâmicas corporais, então a gente ensina a importância do carinho, do cuidado. O logotipo dos embaixadores é uma bolinha verde, que são as virtudes, e num caminho em que as tuas virtudes vão pegando os seus vícios. Então, por exemplo, a virtude da temperança para mim é 0. Eu não sei o que é, eu não sinto o que é, e assim, eu faço um esforço danado para falar, calma, Sandra, tudo tem seu tempo, né? Eu comecei em 2011 já querendo estar na rede salesiana de escolas, e agora foi o primeiro ano, depois de 7, que os salesianos me chamaram em Brasília e falaram, vamos fazer uma parceria com as escolas? E faz 7 anos que eu quero. E o Padre Haroldo sempre fala para mim, né? Calma, meu amor. Mas você não acha que essa falta de temperança não é o que te impulsiona ao mesmo tempo? É o que me impulsiona. Porque, de repente, não, eu não posso, preciso me mancar porque eu preciso ter temperança. Isso pode soar como um esmorecimento. Ai, mas se eu fosse equilibrada nisso, seria tão bom, Ralph. Aí é que tá. Você vai me perdoar, eu acho que você tem que ser como você, age como você é. Não adianta você querer agir de maneira que a sociedade te obriga. Você pode até agir, mas é por pouco tempo. Mas você tem razão, a gente sempre atendeu criança e esse ano a gente começou um projeto nos Salesianos de Piracicaba, num projeto que chama Vai Que Dá, e a gente faz todas as atividades o ano inteirinho com adolescentes.
E numa das dinâmicas que eu fiz esse ano, me veio muito forte, eu chamei a equipe e falei assim, gente, nessa faixa etária, a gente não tem que impor virtude nenhuma. Na realidade, assim, a maior virtude daquela pessoa é determinação, então como a gente deixar mais forte a determinação? Fazer Né? disso uma virtude. Exatamente, porque essa Lógico. pessoa... E eu tenho 2 filhos em casa, né? Eu falo que eu tenho um cravo e uma rosa, porque se dependendo do jeito que falar, chora e fica triste, e o outro... Canceriano. Não, olha, em fevereiro... Vai ver um papo de zodíaco aqui. Não, mas só para você ter uma noção, se eu derrubo se eu tô escrevendo, se está escrevendo e sem querer eu passo e derrubo o papel no chão, pega aquele papel no chão, amassa e fala, próxima vez eu vou ficar brava, e joga em você e fala assim, a próxima vez não, tá, mãe? Porque você me atrapalhou. O outro, se a folha cai no chão, começa a chorar, por que você fez isso comigo? É incrível, gente. E você sabe que Mas você está exagerando ou isso é verdade? Não, é assim, é assim. E você sabe que... Já batia nos dois. Não. Eu estou brincando agora. Então, e acho que essa é a essência, sabe, da educação das virtudes. Você fala, peraí, o que eu fortaleço em um e o que eu não fortaleço no outro, né? Tanto que essa história que eu acabei de contar virou um livro infantil que chama Mordida do Silvinho. Então, assim... Mordidas do Silvinho? A Mordida do Silvinho. O meu filho, o Lucas, que tem 12 anos, até vou contar para o pessoal para eles entenderem na prática. Claro, lógico. Ele é muito sentimental. Ele, com 6 anos de idade, chegou em casa e disse assim, mãe, eu tô com um problema. Deu, qual é o problema? Eu tô apaixonado pela Sofia. Eu disse, nossa, filho, mas já, né? Você é novinha ainda. Mas tá, qual que é o problema? Eu disse, mãe, o problema é que ela não sabe que eu tô apaixonada. Eu tô namorando ela não sabe. Já ouvi isso um monte de vezes. Ah, Esse eu tô namorando fulana. Ela não sabe ainda. Tá? Mas o dele foi tão honesto. E a Gabriela, que é a minha outra filha, ela é aquela que amassa o papel e fala, por que você fez isso? Se você fizer de novo... E aí eles foram para a escola e eles estão ouvindo, né? Eu falo desde pequenininho, filho, o homem chora, mas ele chora e resolve. Ele não fica só chorando. E Gabriela, não precisa bater. A conversa é muito mais eficiente do que pegar e falar, por que você fez isso comigo? Então vamos conversar, não precisa brigar. E aí eles têm ouvido isso desde pequena. Aí, há uns 3 anos atrás, eu escrevi o livro A Mordida do Silvinho, porque o Lucas foi para a escola e o Silvinho quis brigar com ele, e ele quis brigar com o Silvinho, aí na briga, o Silvinho empurrou ele no chão, e aí ele chegou no carro e disse, mãe, você não acredita. Na hora que o Silvinho me empurrou no chão, eu sentei no chão, fechei o olho e falei, eu não vou chorar, eu vou resolver. Eu disse, nossa, Lucas, e aí? Como você resolveu? Mãe, você não vai acreditar, a Gabi não é brava? Eu fui lá na sala dela e falei, Gabi, bate no Silvinho pra ver. Você está brincando? E ela atendeu? Ela atendeu, aí eu fui chamada na escola e, lógico, acabei o livro falando da importância da fala, né, e não de bater. Mas, assim, é muito legal, porque o que a gente fala para as crianças, Rafa, a gente não sabe qual é o resultado, mas se a gente está colhendo, se a gente está plantando isso, vai colher. Você sabe que esse é um dos motivos que eu jamais tratei a criança como um imbecil. E o que é tratar a criança como imbecil? A criança na mais tenra idade, normalmente, eu acho que infelizmente, os adultos fazem um mimimi para a criança. É o nenê, vamos mimir, por exemplo, que eu acho um horror, vamos mimir, vamos naná, não sei o quê. Eu jamais falei isso para os meus filhos, netos. Porque eu acho que, justamente, tudo que a caixa da criança é um HD zerado. Tudo que você colocar lá, grava. E num determinado momento aquilo irrompe para o bem ou para o mal. Então, se você vive falando palavrões no dia a dia, mesmo que você não fale para a criança, ela está ouvindo, ela está armazenando. Então, assim como ela armazena os palavrões, ela vai armazenar também as palavras boas, como as quais você se dirigiu aos seus filhos, que deu resultado, você viu o resultado imediato. Mas isso é corriqueiro. E, infelizmente, as pessoas não entendem que as crianças não são imbecis. São muito mais inteligentes do que a gente possa imaginar. Se não inteligentes, são verdadeiras esponjas. E que vão aglutinando. Esse é um processo de simbiose. Você vai jogando e vai colhendo. Se não colhe, está lá. Uma hora aquilo aparece. Com certeza. Menina, e tem que ser desde criança, né, Ralf? Não, na mais tem idade. Não tem idade para você começar a disseminar o bem. Nasceu, está no jogo, ponto e basta, não tem jeito. E só para um sofredor, coitadinho. De vício e virtude, eu lembro que eu tinha uns 12 anos de idade, e, né, início de adolescência, 12 ou 13, e eu comecei a ter um monte de espinha no rosto. E aí o padre Haroldo olhou um dia para mim,
eu tenho 43, então isso faz 30 anos atrás, ele falou assim, por que está triste, né? Eu disse assim, padre, eu não estou triste, mas você é linda. Você é linda. Aí, na quarta vez que ele falou que eu era linda, eu disse assim, padre, o senhor não está vendo as espinhas no rosto? Eu nunca vou esquecer, ele passou a mão assim e falou assim, mas isso só sai, a sua beleza não. Então, sim, é isso que os embaixadores falam. A virtude é muito mais forte do que o vício. Ele lembrou a história de um sujeito que estava bêbado na rua, e a mulher falou, seu bêbado, mas eu fico bom amanhã, você vai continuar feia. Desculpe, não tive como não lembrar disso. Então, justamente, o padre falou uma coisa, a espinha sai, mas a tua beleza, ou a interna que seja, continua e vai florescer cada vez mais. E Ralf, ele com 99 anos... Né? Ele tem 99? 99 Agora anos, ainda está vivo? Eu lancei o livro Medo de Nada Só Amor, dia 9/10. Nossa, que bacana. Então faz um mês. Vivo e operante, não? Para mim, sim, porque você visitá-lo, ele está na cama, ele não está mais andando, mas você visitá-lo e ele ter tanta sabedoria ainda para falar, né, espiritualmente, de tudo que ele tem para falar, para mim é mais operante do que um monte de gente que está andando, né? Então ele é muito forte. E foi muito bonito o lançamento do livro, porque eu gosto muito de falar, então todos os meus lançamentos eu falo quase uma hora. Mesmo, olha só, puxa vida, sabe nem tinha percebido. É um vício, tá? É um vício. E você sabe que eu só vou parar, você por isso eu não vou parar, né? Não, eu estou tentando parar já faz umas 3 vezes. A Luciana tá lá assim, corta. Não, estou brincando, ela não foi nada disso. Não, vamos parar então. Tá muito bom, não. Vamos parar. Não, de fato, nós vamos ter que encerrar mesmo, até porque o Dr. Márcio está lá maluquinho para entrar no seu lugar. Eu queria falar do gibi do Dr. Márcio, nossa. Você não quer deixar ele falar por você? Melhor, né? Eu acho. Né? Mas não é um sei cara se é melhor, mas vamos dar essa gentileza para ele. Então, né? deixa eu só te falar isso. Tá. O livro antes do padre que eu lancei foi completamente inspirado num momento que eu tive com o Dr. Márcio, que ele operou minha filha, e eu estava muito preocupada na cirurgia, tinha sido a primeira cirurgia da vida dela, e ele falou, calma, vai dar tudo certo. Tá tudo certo. Aliás, isso está no gibi, né? Esse não está no gibi, está no meu livro, porque ele fez o prefácio. A história é semelhante, né? Calma, vai dar tudo certo. Sim, Deve ser o jeitão dele, né? Bom, menina, infelizmente agora, você para, por favor, parem. Tá bom. Obrigadão por ter vindo lá de Campinas. Aliás, pessoal, Campinas é uma cidade interiorana aqui do estado de São Paulo, faz parte do estado de São Paulo, muito progressista, gente maravilhosa, tanto que nós estamos aqui com um belíssimo de um exemplar, que trouxe ao mundo um livro muito gostoso, muito bom de ler, verdadeiro, e que faz parte de um movimento muito interessante, que acho que deveria ser disseminado pelo país inteiro, que é os embaixadores da prevenção. Muito obrigado por ter vindo, menina Sandra Sade, pessoa maravilhosa, fala muito, felizmente, porque só assim é que você consegue levar avante os teus projetos e as coisas boas que você tem dentro de si, e queira Deus, todas as forças benéficas e benfazejas do universo te mantenham dessa forma. Obrigada. Obrigada mesmo pela entrevista. Obrigada a você que me assistiu. Se eu falei de mais, desculpa. Se eu falei de menos, procura nas redes sociais que tem coisa de eu falando ainda. Eu quero, antes de encerrar mesmo, agradecer ao nosso pessoal da técnica, que sempre maravilhosamente nos imerge aí nos aparelhinhos de vocês. Maria Estela Guedes, que através do seu site www.com nos abre portas e janelas do universo lusófono, nos dando uma... Ela está situada em Portugal, Lisboa, e nos dá uma grande audiência e muito gabaritada, muito legal mesmo. E quero também agradecer à jornalista Patrícia Nascimento, que fez essa nossa ponte da assessoria, entre aspas. O telefone da Patrícia, aqui em São Paulo, 11 9 4542 5832. Patrícia, muitíssimo obrigado. Muito obrigado a você. Obrigada. Sinta-se abraçada, acarinhada, que você merece tudo de bom que possa existir, que você, como falei, continue dessa forma. Obrigada. Valeu? Obrigada. Pessoal, obrigadíssimo pela companhia. Tchau, tchau. Até a próxima.